Senhor. Now, Pastor Agora, Ian, am I live on air? Pastor Yes, please, my Ian, fathers, estou ao please. We're vivo now no ar. live on air, please, my lords, please. Okay, blessed people, those of you who are still awake Povo at this time, abençoado, this was not aqueles de meant for vocês que ainda waking estão up people acordados because neste people do tempo. go to work in the Isto morning. não é para acordar as So this pessoas, is for porque the elas precisam watchmen trabalhar de manhã. and Então, isto é para os the vigias, os que nurses, estão alertas vigiando, the as doctors at night, enfermeiras, the lab technicians os in hospitals médicos à at night, noite, os técnicos and nos hospitais à noite, truck drivers who are on the way, os motoristas de caminhão que estão a taxi caminho, drivers, those who are waiting motoristas for de clients táxi probably, or que estão esperando checking por clients, clientes, picking a late night doctor, ou or talvez rushing a doctor back levando to hospital, or picking clientes, them back to home. ou levando alguém para o médico, ou levando o médico I para o wanted hospital to e levando talk de about volta the para coming of the casa. Messiah, Eu queria falar a the respeito coming da of the vinda do Messiah, Messias. A vinda do Messias. that in whatsoever you do, Que em or you tudo are que busy vocês doing now, fizerem, ou vocês estão maybe ocupados you are fazendo selling agora, a kiosk, a night talvez kiosk, vocês estejam vendendo algo em whereby um quiosque à noite, at that bus stop you have the onde, kiosk, ou talvez naquele and ponto the de ônibus buses, the você night tem buses from Mombasa to um Kisumu, quiosque, ou num Mombasa ônibus to de Mombasa Eldoret, para Kisumu, Kitale, Mombasa para Kakamega, they Eldoret, stop Kitale, by, Kakamega, and e people eles vão buy some parando e as drinks or pessoas some compram boiled maize, algumas hot bebidas, maize, tea, coffee. ou milho I just cozido, wanted to share café with you quente. Eu queria compartilhar com vocês on the glorious coming of the a Messiah, those of you respeito who are da still awake. gloriosa vinda do And this Messias, was not vocês meant que for ainda waking estão anyone up, acordados. not Isto at não é all, para acordar because ninguém, não, people de wake forma up in the morning nenhuma, at porque as 4 pessoas acordam de and manhã prepare às and go to 4 work. e preparam-se para ir The Bible trabalhar. has promised very A well. Bíblia The prometeu Bible muito promises very bem, well that a the Bíblia Messiah promete muito bem would come que o back, Messias voltaria, that one day he will come que back. um dia ele voltará. And I E know that very soon eu sei que there muito is going to be brevemente a haverá serious conference here on uma the glorious séria coming of the conferência aqui a Messiah respeito da gloriosa vinda do here at the Messias, headquarters in Nairobi. aqui no quartel-general em There Nairobi. will be a conference, we'll Haverá broadcast uma it live conferência, nós vamos transmitir ao vivo on the glorious coming of the a Messiah. respeito da gloriosa In vinda that do conference, I Messias. will E endeavor esta to do an conferência eu vou me overview, a esforçar complete para review fazer uma total of revisão, uma visão the moment, geral the do glorious coming momento of the da Messiah, gloriosa vinda do a Messias, complete uma completa overview or review, if you will. visão ou revisão, se você quiser chamar And in assim. that review, I will E naquela revisão, revisit each eu vou and every revisitar vision cada uma the das Lord has visões spoken que o Senhor falou regarding the glorious coming a of the Messiah. respeito da gloriosa vinda do Messias. Now, Agora, today, 8, hoje, dia 8, yesterday, today's ontem, 9th, just a few hoje é hours dia ago, 9, há poucas we were horas having a atrás, meeting at the headquarters nós here, estávamos tendo uma reunião coming to aqui 1 no o'clock, escritório central que chegou até 1 hora da manhã. some minutes past midnight, Já tinha passado da and meia-noite there e were many pastors sitting in front of me, haviam muitos pastores sentados na minha frente. and the Lord began to slay E me o and Senhor speak with me começou a me live there. It ferir was e such a falar moment and comigo a ao half vivo lá, e foi um for momento those who watched and tremendo heard what para was said. aqueles que assistiram e ouviram o que eu disse. They began to hear Eles the Lord começaram use a my ouvir voice to o speak, Senhor usando a minha and the way voz the Lord para speaks is falar, totally e different. a So it forma has como really o Senhor fala é shocked them totalmente very much. diferente. Então, isto It realmente os has shocked chocou them quite a demais. bit Chocou-os on how the muitíssimo. Lord E speaks como and o what He Senhor spoke. fala e o que Among the Ele many things He falou, spoke, entre as muitas coisas que Ele one which is falou, very central uma que é muito central is when é He quando said Ele disse that as it is in que Revelation chapter assim 12, como verse está 6, escrito no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo so 6. Então, they will be secured eles estarão in the seguros desert.
no deserto. So the Lord was using my voice. I was Então o Senhor asleep, estava usando and minha voz, eu the estava manner of dormindo. talking is also very Na different. forma Using de my voice falar was quite também é muito tremendous. diferente. For Quando those ele usou who a minha voz, listened, foi muito they were very tremendo. Para shocked, aqueles and que ouviram, eles it ficaram was muito dreadful. chocados. Foi muito But they temível, wrote down. aterrorizante. Eles I've always told them escreveram. to write down Eu sempre everything they peço hear para eles escreverem tudo que when eles I fall ouvem asleep and the Lord quando eu speaks. adormeço e o Senhor fala. So that scripture of Revelation Então, chapter esta 12 escritura de that the Lord Apocalipse just spoke capítulo 12 que o less Senhor than 3 acabou hours de ago, falar, about menos de 3 2 horas hours or so ago, atrás, 2 horas e Revelation pouco chapter atrás, 12, Apocalipse capítulo verse 12, 6. versículo 6. And it's amazing the way the Lord E é wrote that scripture in impressionante front a of me. forma como o Senhor escreveu esta escritura The na way he minha wrote it is frente. that A I forma would como ele know. escreveu And é you know, que the Lord writes differently. He você sabe que o begins from Senhor the right escreve towards the diferente. left. I Ele don't know whether you've começa ever known that. da direita em Those who have direção à seen esquerda. him write Aqueles for que me in the viram, sky, ele you have escreve seen para that he mim no writes céu. some of it Vocês viram from que ele escreve right to left, others from top de to bottom, like algumas that, and da esquerda, completes da the whole direita para a place, esquerda, de the cima whole para baixo, statement from all até que directions. ele complete But toda he o wrote que ele quer today falar em from todas as direções. Então, ele right to escreveu left, so he hoje wrote da direita 6 para a esquerda, ele verse, escreveu and then 6, I could know, I ele knew what escreveu was coming. 12, 6, He let me então know eu that sabia o que chapter estava was vindo. 12, Ele book me was fez saber Revelation, que o so I get to capítulo know era 12 do with livro the do mind of Apocalipse. God Almighty. Então, eu sabia com a mente do Deus So Todo-Poderoso. the Lord has just Então, spoken a o few Senhor acabou de hours ago falar by há voice, poucas horas atrás por voz. and this is what he said, Revelation E chapter foi isso que ele 12, disse. verse 6, Apocalipse capítulo 12, versículo where the 6, Bible says, the onde a woman Bíblia fled diz: into the a mulher wilderness fugiu para o to a deserto, place para um prepared lugar que lhe for her havia by sido God, preparado para ela where she por might Deus, be taken care onde of for ela pudesse ser sustentada durante 1260 days. That's exactly 3.5 1.260 years dias. Isto é of the great exatamente 3 anos e tribulation. meio da grande That's tribulação. very, very Isto é serious. muito, muito sério. Where she may be taken care of Onde ela for será cuidada por 1,260 1.260 Daniel dias. chapter 8, Daniel verse 20 says the capítulo following. 8, versículo 20 diz o This seguinte. is what the Lord has just spoken by voice just Isto é a o que o few, Senhor acabou de falar por voz about less apenas than 2 hours por ago. menos de Less 2 than 2 horas hours ago. Daniel atrás. chapter 8, Daniel capítulo verse 8, 10, versículo 10. it says the following. Ele diz o The book of seguinte. Daniel, chapter O 8, livro de verse Daniel, 10, capítulo 8, versículo 10. it says, Ele diz: it grew ele until cresceu it reached the até host alcançar os of the heavens, exércitos dos céus and it threw some of the e starry with na the terra over there, starry hosts alguns down to the dos earth, and exércitos das trampled on estrelas them. e os lançou por terra e That os is pisou. serious. Isto é sério. And then Então, Revelation chapter 11, verse 2, Apocalipse capítulo says the following. 11, versículo 2, ele diz o seguinte. Verse 2. Apocalipse 11, It says, versículo 2, ele diz: but exclude the outer mas court, exclua o átrio do not measure it, exterior. Não because o it has been meça, given to the pois ele Gentiles. foi dado aos They'll gentios. trample Eles on the pisarão holy city a cidade santa for 42 months. durante 42 meses. So there are many scriptures, Então, including há Daniel muitas chapter escrituras, 12 inclusive Daniel capítulo 12 and Daniel chapter 9, e Daniel capítulo 9, Daniel 9, Daniel 9 and many other scriptures e muitas outras that escrituras talk about the events que the falam a Lord has respeito dos alluded to eventos aos quais o Senhor in está se this conversation referindo today. nesta The conversa Bible comes out hoje. very A clearly Bíblia vem muito claramente about this time, that a this time respeito will be deste tempo, de que accomplished. este tempo se This particular cumprirá. time, the Este great tempo em tribulation, particular, a grande be tribulação accomplished. vai se cumprir. It's a very serious
É uma situação muito séria, povo abençoado. O Senhor, em outras palavras, hoje, por volta de 2 horas atrás, por voz, falou comigo muito claramente, em uma certeza muito grande de que a grande tribulação está vindo. Então, onde quer que você esteja agora, no seu veículo, na sua casa, esta é a mensagem que o Senhor liberou hoje. Que a grande tribulação, os 3 anos e meio da grande tribulação, quando Israel fugirá e terá que ser assegurada em algum outro lugar, protegida. Este tempo tem que vir. Tem que acontecer e tem que vir. Em Daniel capítulo 9, versículo 27, ele diz: ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Lembre-se das 70 semanas. São 7 anos cada semana. Então, ele está falando de uma semana que se refere a 7 anos. Ele diz aqui novamente que ele fará uma aliança com muitos por uma semana. E no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Mas numa ala do templo, ele vai estabelecer a abominação que causa desolação até que o final que está decretado seja derramado sobre ele. Então, a grande notícia, as boas novas aqui é que imediatamente ele confirmou para nós que haverá um templo neste tempo, que Israel terá um templo. O templo do Senhor terá sido reconstruído neste tempo. Essa é a primeira coisa que você pega daqui. Número 2, é que agora ele levanta o fato de que haverá a abominação da desolação quando finalmente o anticristo virá e removerá o sacrifício. Ele vai remover o sacrifício e a oferta, porque lembra-se que naquele templo da tribulação haverá oferta do antigo sacrifício. E agora, ele está dizendo muito claramente que a abominação da desolação, ele virá para remover esse sacrifício e se impor a si mesmo lá. Então, a Bíblia fala eloquentemente a respeito deste tempo sobre o qual o Senhor falou hoje. A maneira pela qual o Senhor falou hoje é como se vá dizer para eles que a grande tribulação está vindo e tem que vir, tem que vir. Ele afirmou e assegurou e garantiu e estabeleceu totalmente que este tempo tem que vir. Então, nós sabemos muito bem, povo abençoado, vocês que estão sintonizados, vocês são um vigia, trabalham em um posto de gasolina, enchendo o tanque dos veículos que vêm, ou vendendo em um pequeno quiosque, perto de uma estação de ônibus, ou um ponto de ônibus de longa distância. Nós sabemos muito bem que a Bíblia é muito clara. A Bíblia mencionou vez após vez que o Messias está vindo. E quando você olha os eventos do início, desde o início da criação, em direção ao fim dos tempos, há uma linha do tempo que o Senhor está cumprindo nesta terra e neste mundo. E esta linha do tempo tem muitas demarcações. E então, Jesus falou com os seus discípulos. Ele falou com eles a respeito dos eventos que envolviam o seu retorno, a sua vinda e o fim do tempo, o fim da era da dispensação. E nós sabemos muito bem que quando os discípulos perguntaram para ele, quando isso acontecerá? Quando isto acontecerá? A vinda, a sua vinda, o retorno do Cristo e o fim dos tempos. Quais serão os sinais? Então, há sinais.
Há sinais que vão marcar a jornada em direção ao fim dos tempos, mas os sinais mais importantes que vai realmente desenrolar e vai nos fazer conduzir, vai desenrolar os eventos finais até o fim dos tempos, até o fim desta era, são os eventos pelos quais nós estamos aguardando agora, que é o arrebatamento. Você pode dizer que o arrebatamento é um gatilho que vai desencadear e vai nos lançar, vai desencadear os eventos. E estes eventos vão acontecer porque o Senhor me falou comigo vez após vez, então isso é muito central para o céu e para o Pai, é muito chave. Este evento é tudo para o céu. O céu gastou muita atenção em preparar este evento. Então, se vocês são crentes, cristãos ou crentes em Cristo, seguidores de Cristo, então o Senhor espera que você também tem que investir muito esforço e tempo e pôr peso e gravidade sobre o arrebatamento da igreja. E este arrebatamento é descrito no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, ele estabelece os detalhes. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, estabelece os detalhes com grande extensão. E nesta conversa ele diz do versículo 13, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Ele diz, irmãos e irmãs, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem na morte, para que vocês não se entristeçam como o resto da humanidade que não tem esperança. Porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então nós também cremos que Deus trará juntamente com Jesus aqueles que nele dormiram. Então ele continua dizendo, isto vos dizemos pela palavra do Senhor, que nós, os que ainda estivermos vivos e ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos aqueles que dormiram. Pois o próprio Senhor descerá do céu, dada a sua palavra de ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos e ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Uma das profecias mais poderosas profecias em toda a Bíblia. E isto é séria profecia. Esta profecia apresenta o finale, aquele evento, o grande evento final que vai marcar o chute inicial do desenrolar da cascata e dos eventos em direção à instalação do glorioso e eterno reino de Deus na terra. Então, isso é muito fundamental, esta profecia, e é uma profecia tão importante, porque fala a respeito de Deus fisicamente tirando pessoas da terra para o céu, para viver lá. Isso é tremendo e incrível. E ele está dizendo que isso essencialmente deve estar no foco da igreja, devido ao fato que nós sabemos que nós não somos deste mundo. Então, isto essencialmente, este é o dia para o qual nós nos tornamos cristãos, para o qual nós nos nascemos de novo como cristãos. Então, este evento, ele é tão central, nós sabemos que na linha do tempo, depois que o arrebatamento acontecer, a terra é visitada por uma grande tribulação, tremendo juízo, dividido em duas porções, duas partes, dois segmentos. É um período de 7 anos, que os primeiros 3 anos e meio são conhecidos como tribulação, e os últimos 3 anos e meio conhecidos como a grande tribulação.
E isto é um processo que tem que acontecer, é um processo no qual é uma linha do tempo de provação onde o Senhor Todo-Poderoso realmente traz juízo sobre esta terra, para que ele possa poder libertar a terra do diabo e finalmente entregar esta terra para Jesus. E há duas porções deste juízo, porque há um segmento onde ele libera o anticristo, que vem como a toda... Ele traz uma grande perseguição para os cristãos e o povo de Deus, uma matança. Ele para com a adoração, como nós vimos em Apocalipse, capítulo 12, versículo 6, quando as pessoas, quando nós vimos em Daniel 9, 27 e muitas outras escrituras, ele para a adoração. Então você não pode adorar o Senhor, as pessoas são perseguidos, morrem e eles se tornam mártires. Então, este é um tempo sensível. É um tempo insuportável. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, ele diz: porque você foi fiel para obedecer os meus mandamentos e perseverar pacientemente, eu também te salvarei. Vou te manter fora da hora da provação, que virá, um futuro evento que virá sobre todo o mundo conhecido, para provar os habitantes da terra. Uma hora de provação, de teste. Livro do Apocalipse 3:10, ele chama essa hora de a hora da provação. Mas é uma ira e uma ira muito séria. A segunda metade é puro juízo vindo do céu, quando Deus julga a terra inacreditavelmente, de uma maneira muito severa. Por quê? Por causa do pecado, por causa da rebelião contra o Senhor. É por isso que Deus julga muito severamente. Deus certamente deve odiar o pecado. Ele não gosta do pecado. Então, hoje, eu quero enfatizar para vocês sobre a importância de ter certeza de que você evita este tempo muito difícil que está vindo. Ele é chamado o tempo da tribulação, é caracterizado por perseguição e ira. Haverá alguns dos eventos, eu vou mencionar. Fogo vai cair do céu, como uma montanha vai destruir um terço do mar. As criaturas do mar morrerão, os aviões, os navios vão ser destruídos, a água vai se tornar em sangue, os rios, a água de beber dos rios vai se tornar como sangue de um morto. Os planetas vão colidir, haverá um terremoto global, como você vê no livro do Apocalipse, capítulo 12, haverá um grande, quando você vê uma grande montanha e as ilhas que você vê, como a Austrália, Nova Zelândia, elas vão se mover, elas vão se mover do seu lugar por causa da enormidade desse terremoto global, não vai ter onde esconder, vai envolver a terra inteira. Então, para fazer as coisas piores, uma cascata desse juízo, a frequência e a intensidade aumenta, o Senhor intensifica e ele se muda para a terceira fase desse juízo. Os selos, as trombetas. Então, você vê agora as taças. Então, nisso, você vê toda a água é destruída, não há mais água para beber. O oceano é totalmente destruído. Nós ouvimos a respeito dos gafanhotos que virão, como eu disse. Mas na terceira fase, ele destrói tudo, até mesmo um terremoto global que vem. E neste monte, ele não muda as montanhas de lugar, ele não remove, ele deixa todas niveladas a tal ponto que as ilhas desaparecem. Os montes desaparecem.
Então, nós estamos falando aqui para você evitar este tempo, para que você não passe por isto. Porque para vocês, como cristãos, se você pode receber Cristo, mesmo que você não seja nascido de novo agora e você está me ouvindo como médico, enfermeira, um oficial clínico, ou um laboratório, um técnico de laboratório, e você está no seu turno da noite, ou provavelmente você é um motorista de caminhão na estrada, ou você você tem uma loja, você está lá também enchendo tanques, ou você está preparando leite para enviar, para transportar. Onde quer que vocês estejam, eu quero falar com você a respeito de evitar este tempo. É por isso que eu disse, esta conversa é para os que ainda estão acordados. Eu não tenho intenção que as pessoas sejam acordados, os servos do Senhor. Não, de forma nenhuma. Porque as pessoas vão trabalhar de manhã. Então, eu queria apenas encontrar aqueles que ainda estão acordados à noite. E eu quero enfatizar para vocês a respeito da gravidade de ter certeza de que você entra no arrebatamento da igreja, porque depois disso, como eu descrevi em um resumo curto, vai ser virtualmente insuportável existir ou viver nesta terra, sem mencionar a perseguição religiosa que será inacreditável, que não pode ser sobrevivida. Se você quer adorar Jesus, eles vão te matar. Mas também os juízos que estão vindo, a ira que é derramada, os gafanhotos que picam como os escorpiões, 5 meses de tormento. Nós nem falamos todas as bolhas e tumores, as feridas que explodem, mas também o tormento. As pessoas desejarão a morte, mas não vão receber. A morte vai fugir deles, não vai aceitá-los, trazê-los para os seus túmulos para eles serem aliviados. Não, povo abençoado. Então, eu gostaria de falar com vocês a respeito daqueles que talvez não vão entrar. Aqueles que talvez não entrem no arrebatamento e vão ter que encarar esta ira. Em outras palavras, quais são as circunstâncias? Qual é o que vai acontecer? O que é que pode fazer com que um cristão bem intencionado, que alguém que não é nascido de novo, o que vai fazer com que alguém perca o arrebatamento? Hoje eu quero compartilhar isso com vocês para que vocês possam ter um momento de contemplação, de reflexão e de como escapar e fazer a sua opção e checar se realmente você vai conseguir entrar no glorioso reino de Deus, no arrebatamento. O arrebatamento da igreja é muito central. A Bíblia põe como muito importante, porque a Bíblia nos dá uma maravilhosa oportunidade e privilégio de saber o que está vindo, para que nós possamos saber o que está vindo. Você sabe que saber o que está vindo é poder, é aí onde está o poder. Informação é poder. Que se você souber, por exemplo, como que todos os eventos, toda esta batalha que você vê acontecendo entre o bem e o mal, esta batalha que você vê acontecendo aqui na terra, entre Satanás e o Senhor, a Bíblia nos ajuda ao apresentar as breaking news, projetando para nós aquela notícia de como aquele tempo vai acabar. E que no final o Senhor tem que vencer. A Bíblia vem muito claramente que é assim como isto vai acabar. O Senhor tem que vencer. Então isso é tão chave, porque isso vai então te ajudar a modular e reajustar quantas pessoas nesta terra. O que você vai fazer agora para determinar a sua eternidade? Na verdade, você poderia dizer que a eternidade está sendo determinada agora mesmo.
não é determinada amanhã. Agora, o que você faz, cada evento, quer você seja nascido de novo ou não, em tudo que você fizer, você está sempre ocupado determinando o seu destino eterno. Então, por isso que eu estou dizendo que este é um momento muito crítico na igreja e na vida desta terra. Mas eu quero olhar algumas das coisas que são facilmente feitas, percepções que podem alimentar ou entreter os cristãos, onde muitas pessoas que podem te fazer facilmente perder a entrada no reino de Deus. Uma destas coisas é mera complacência, simplesmente complacência. Por exemplo, deixe-me dar-lhes esta simples analogia. Se alguém é um estudante, você sabe que os exames estão vindo, e você fica adiando, você adia todo o tempo a sua preparação, ler as suas anotações para aquele exame, as anotações dos seus professores. Você sabe definitivamente que quando aquele dia do exame chega, o dia exato, você sabe com certeza que você não vai se sair bem. Então, muitas vezes é muito importante examinarmos-nos a nós mesmos neste momento presente, sabendo muito bem que é isto que vai determinar como nós vamos nos sair como vamos nos comportar naquele dia, quando aquele dia chegar. Mas a complacência é uma enfermidade comum hoje, especialmente a respeito da vinda do Messias. Estas pessoas que são complacentes, eles estão correndo um risco muito alto de perder o arrebatamento da igreja. Isso eu posso asseverar-lhes claramente, sem controvérsia, de que as pessoas que são complacentes nos assuntos da salvação ou nos assuntos da vinda do Messias, não há dúvida de que esta característica, esta identidade, esta complacência, esta posição de amar, ser complacente, estar confortável e casual a respeito da vinda do Messias pode facilmente fazer com que alguém perca o arrebatamento da igreja. Então, nós vimos que o que vem depois do arrebatamento é insuportável. Então, vai ser muito importante para vocês entrarem no arrebatamento da igreja. Então, qualquer pessoa que é complacente, normalmente hoje você olha para eles nas ruas, você pode ver, quando você fala com eles, você pode ver que muitas vezes, quando você tenta falar com eles a respeito da salvação ou a respeito da gloriosa vinda do Messias, e da necessidade urgente de se preparar muito bem em santidade para a vinda do Messias, você descobre que eles sempre acham que ainda há tempo. Então, esta geração está cheia de pessoas que pensam que ainda há muito tempo que eles vão receber Jesus só mais tarde na vida deles. Algumas vezes, eles até mesmo catalogam suas próprias vidas e eles dizem, nos anos mais anteriores, lá no... Você viveu como você quer no pecado, mas só quando você é mais velho, você recebe Jesus e começa a se aproximar de Deus. As pessoas têm desenvolvido esse tipo desta conversa, nesta enfermidade chamada complacência. Eles não veem nenhuma pressa em receber Cristo. Então, este tipo de pessoa, eles pensam que sempre há muito tempo. Estes são algumas das pessoas que vão perder o arrebatamento da igreja. E você vai descobrir que a maior parte do tempo eles são muito indecisos. Eles estão presos na indecisão.
Eles não estão firmes no assunto da decisão de se preparar bem para a gloriosa vinda do Messias. E nesta posição, neste tipo de comportamento, nesta forma, neste formato, você descobre que a maior parte do tempo eles estão presos pelos enganos, ilusões e armadilhas deste mundo enganoso, a cobiça do mundo. Então, complacência é mortal. Isto é sério. Estas são as pessoas que vão perder o arrebatamento, a não ser que mudem, se eles não mudarem. Porque eles ainda acham que ainda há muito tempo. E, entretanto, quando você checa essas pessoas, você descobre muito claramente que eles sabem as consequências de falhar em seguir Jesus bem. Então, sim, de fato, algumas vezes, este povo complacente são os cristãos normais que vivem diariamente uma vida casual e uma vida normal. Estas pessoas, o Senhor está advertindo, a não ser que eles mudem, eles vão perder a vinda do Messias, vão perder o arrebatamento, porque eles sabem muito bem, enquanto eles estão brincando com a complacência e seriamente indecisos, e achando que ainda há tempo, entretanto, eles estão muito cientes das consequências funestas de falhar em seguir a Jesus em justiça, de falhar em preparar-se para a vinda do Messias. Então, as pessoas que vão perder a vinda do Messias não são pessoas ignorantes. Eles têm uma Bíblia nas mãos deles. Essas são pessoas que conhecem a palavra, eles ouviram o Evangelho. Eles irão para o inferno com a Bíblia na sua mão. Mas decidir e deliberadamente, intencionalmente começar a se preparar para a vinda do Messias, não, eles ainda acham que há muito tempo. Eles ainda acham que há muito tempo. Então você descobre que eles já ouviram o Evangelho e eles estão constantemente achando que há tempo e adiam a decisão crítica de começar a se arrepender e ser santo e se preparar para a gloriosa vinda do Messias. Eles adiam isso. E eles vão sempre dizer, não, ainda há tempo. Eles fazem resoluções. O ano que vem eu vou andar mais perto de Jesus. No fim do ano eu vou fazer essa resolução de ano novo. No ano que vem eu irei mais à igreja e vou ser mais santo. E eu vou parar de beber. Então você ouve eles fazendo resoluções de ano novo. E, entretanto, eles sabem muito bem que eles devem abraçar o eterno reino de Deus agora mesmo aqui, ao guardar a santidade nos seus corações, por se arrepender e apartar-se do pecado, separar-se totalmente, constantemente esperando por Jesus. Mas eles continuam adiando essa decisão de fazer isso. Eles dizem, não, me dê mais tempo. Algumas pessoas não são nem nascidas de novo. Eles cresceram em famílias cristãs, nações cristãs. Eles sabem muito bem, a sua mãe os levou à igreja. Eles não estão prontos para fazer esta decisão agora de receber Jesus, ou se eles são nascidos de novo, deliberadamente se afastar do pecado e começar a se preparar para a gloriosa vinda do Messias e viver santos. Eles adiam isto. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, estas são pessoas que conhecem, sabem muito bem que o Messias está vindo. E eles até mesmo ouviram o glorioso anúncio da vinda do Messias que está sendo feita por esta voz na rádio de Jesus Lord. Estas são pessoas que estão muito cientes e muito claros na sua mente. Eles sabem o que eles precisam fazer.
Eles sabem o que eles precisam fazer. Eles sabem o que precisa ser feito para que eles possam andar mais perto de Jesus nesta hora muito crítica na vida da igreja. Eles sabem muito bem. Muitas vezes eles ouviram o evangelho pregado, eles ouviram vocês mesmos pregando para eles nas cruzadas, mas eles continuam adiando a decisão. Anulam esta decisão. Então, este é um perigo tão grande que está dentro da igreja e negando a muitos cristãos a oportunidade de entrar no arrebatamento da igreja, até mesmo na igreja de Cristo. Vocês sabem que há muitas igrejas que eles estão cientes de que esta mensagem foi enviada pelo Senhor na terra. Essa é tão enorme, histórico e tão bem transmitido, muito bem disseminado no exterior e em todos os lugares. Eles sabem muito bem que eu chamei a nuvem de Deus e Yahweh veio, Hashem ele mesmo veio. Eles sabem muito bem que eu comandei o céu para abrir, o céu abriu 18 vezes, um recorde, 18 vezes. Eles sabem, mas eles continuam adiando a sua vinda para perguntar o que é que o Senhor está dizendo? O que é que nós precisamos fazer para entrar no reino de Deus? Nós podemos ver que o Senhor é do Senhor. Nós podemos ver que o Senhor é aquele que nós esperávamos. A Bíblia falou do Senhor, mas eles ainda continuam se movendo nas suas igrejas, fazendo suas próprias coisas, suas próprias agendas, agendas de pecado, dinheiro e mundanismo. E eles continuam dizendo, mas um dia eu vou ter que me mover um dia. Um dia eu vou ter que me mover e estar onde a nuvem de Deus está, porque os aleijados estão andando lá, os milagres estão lá. Toda vez eles estão celebrando milagres e os médicos estão lá. Então eles sabem. Eles sabem o que eles devem fazer para ser nascidos de novo apropriadamente e para se preparar para a vinda do Messias. Mas eles não estão fazendo isso porque eles acham que ainda há tempo. Eles sabem também o que Deus quer deles. Mas eles deliberadamente adiam. Eles adiam esta decisão. Eles demoram para tomar esta decisão deliberadamente. Essas pessoas, eles também sabem que quando o arrebatamento acontece, Jesus vem para levar a sua igreja santa, os seus eleitos, os seus abençoados crentes. E ele vai deixar para trás aqueles que rejeitaram o arrependimento, a santidade, rejeitaram o arrependimento e a santidade, em outras palavras, aqueles que se recusaram a obedecer o Senhor quando ele enviou seus servos para anunciar a vinda do Messias e a preparação para o glorioso caminho. Eles sabem muito bem, na sua consciência eles sabem muito bem, eles chegam nas suas casas e dizem, eu sei muito bem que se eu não ouvir essa voz que está na terra agora anunciando santidade e arrependimento, prepare-se, o Messias está vindo, o reino de Deus está próximo. Eles sabem muito bem que se eles não ouvirem essa voz, eles não vão conseguir entrar. E o que é mais impressionante é que quando você fala com eles, você descobre que eles estão muito conectados com o fato de que o arrebatamento... Então, eles sabem quão crítico é estar em retidão. Então, mas eles que continuam dizendo, não, eu tenho tempo. Não, eu ainda tenho tempo. Não, eu não quero me forçar. Sabe, eu não quero que você me force a fazer esta oração. Porque eu é que tenho que estar consciente. Então, eles dão todas as razões para adiar isso, para anular a sua decisão. A decisão de se preparar para a gloriosa vinda do Messias, para receber a Cristo, se arrepender e ser santo. E estas pessoas sabem que o céu, para onde Jesus tem intenção de levar as pessoas, como em João 14, versículos de 1 a 3, que os seus corações não fiquem
Não se turbe o vosso coração, confie em Deus, confie também em mim. Irei para a casa do Pai para preparar um lugar. Eles sabem muito bem que o céu é um lugar real, é real. E a propósito, eles também estão cientes de que o contraste, que o céu é um lugar real, e eles sabem que Deus é real e muito sério. Toda vez que Ele fala e estabelece para fazer a sua agenda, tem que acontecer, tem que ser, tem que se cumprir. E estas pessoas também estão muito cientes de que para você participar das bênçãos do Senhor, que estão alinhadas e estabelecidas na Bíblia, você tem que se arrepender e ser nascido de novo. Ser nascido de novo apropriadamente, repudiar o pecado e andar em santidade. Estas coisas eles sabem, eles ouviram o Evangelho. E, entretanto, infelizmente, por causa da indecisão, porque eles acham que eles ainda têm tempo. Acaso isto soa como uma geração que você conhece? Eles dizem, não, estou ocupado com a minha educação na universidade. Não, estou ocupado procurando um emprego. Não, estou ocupado em me estabelecer, conseguir uma casa ou me casar. Eles, então, depois eles estão ocupados com as famílias. Eles ficam adiando a decisão de fazer uma escolha, de finalmente entender que o rei do Egito, quando a profecia veio até ele, isto é o que o Senhor está dizendo, 7 anos de grande colheita, de prosperidade, e 7 anos de falta, de seca. O rei pagão, o testamento, o testemunho e a evidência de que ele creu na profecia foi quando ele mudou a sua conduta e o seu comportamento, quando ele mandou construir grandes silos, grandes celeiros através de todos, e ele comandou que todos os fazendeiros guardassem uma parte da colheita para fazer um depósito de grãos e fazer tudo isso para se preparar para aquele tempo. Esta foi a evidência de que o rei creu na profecia do juízo de Deus que estava vindo. E aqui também, o Senhor está dizendo que nós agora temos uma visitação que eles creem. Sim, eles creem, eles sabem que o Messias está vindo. Eles sabem que ele está vindo. Mas eles continuam adiando mudar. Então, na igreja, você vê que eles ainda estão com pecado. Entretanto, eles estão muito cientes. Eles estão cientes de que o tempo acabou. Eles também estão cientes de que receber a Cristo é hoje. Hoje é o dia da salvação, não amanhã. E, entretanto, eles continuam a dizer, não, eu vou recebê-lo amanhã. Me dê tempo. Não, eu preciso ainda fazer algo. Crê-me, eu preciso fazer algo antes. Eles dizem essas coisas e dão esse tipo de desculpas para não tomar uma decisão de começar a se preparar e de preparar o caminho nos seus corações para a gloriosa vinda do Rei. Estas pessoas, eles sabem que é necessário que eles escolham a justiça e a santidade para poder entrar no eterno e mais glorioso reino de Deus. Eles estão cientes disso, mas eles não escolhem. Eles escolhem contra a justiça e a santidade e o arrependimento. Nas suas mentes, eles sempre acham que eles ainda podem continuar na luxúria e desfrutando a vida deste mundo sem seguir as regras de Deus, e ainda assim eles acham que vão entrar. Eles sempre acham que eles têm tempo, mas eles na verdade estão presos nas ilusões e nos enganos deste mundo. E também, quando você fala com eles, você descobre que eles sabem muito bem que a profecia de Deus são sempre cumpridas, elas sempre têm que se cumprir. Eles estão cientes disso, eles sabem disso muito bem. Eles sabem que as profecias da vinda do Messias na Bíblia, inclusive agora, que há uma voz anunciando isso e fazendo uma grande obra. Eles sabem muito bem que as profecias do Senhor
tem sempre que se cumprir. E se você segui-los cuidadosamente, você descobre que eles estão muito cientes, que eles reconhecem que as Escrituras é a absoluta verdade de Deus e que elas sempre têm que se cumprir, são verdadeiras. E ainda assim, eles operam como se eles não creem, ou como se eles ainda tivessem muito tempo à frente, como se eles ainda tivessem muito tempo. Que tragédia nesta geração. Você os encontra nas ruas, médicos, engenheiros, economistas, bancários, todos juntos. Eles estão muito ocupados com a sua profissão e sua carreira para poder pensar a respeito da gloriosa vinda do Messias. Eles também estão cientes, lá no fundo das suas mentes, que Deus com certeza julga o pecado e que há um dia do juízo que está vindo. Você pode imaginar o tanto de informação e conhecimento que eles têm? Então você poderia dizer que este é o cristão comum que tem uma Bíblia na sua mão e ele vai para o inferno com a Bíblia na sua mão. Isso é impressionante. Então, eles também estão cientes de que o exemplo de vida que Jesus nos deixou aqui e os ensinamentos de Jesus aqui na Terra foram para ser o modelo para todos os cristãos que vivem segundo o exemplo de vida e do ministério dele. Ele sabe muito bem isso, que os ensinamentos da vida de Cristo são verdadeiros e que a reflexão daquilo que está vindo, que se alguém realmente precisa entrar no reino vindouro, eles precisam estar andando nos ensinamentos, nas lições e nos ensinamentos de Cristo. E eles também estão cientes de que um dia eles vão ficar diante do Senhor em juízo. Eles sabem muito bem que um dia eles vão ficar diante do Senhor em juízo, total juízo. E eles estão cientes que todos os dias que passam sem que eles tomem essa decisão de se arrepender, apartar-se do pecado e deliberadamente começar a procurar diariamente no seu trabalho, escritório ou em casa, começar a se preparar para a vinda do Messias, eles sabem muito bem que cada dia que passa, o relógio de Deus está chegando mais perto daquele dia. O relógio de Deus está correndo. Está correndo em direção àquele dia. Eles estão cientes. Eles sabem que não podem continuar assim para sempre, mas eles ainda continuam achando que ainda há mais tempo. Então, estas pessoas que vão perder o dia do arrebatamento, perder o arrebatamento da igreja, você pode vê-los nesta geração. Eles estão, a maioria da população dessa geração são eles. Entretanto, na sua complacência e demorando na demora deles em tomar decisão, na sua indecisão ou complacência, no fato deles acharem que ainda há muito tempo, eles também estão cientes. Se você o seguir e você, sabendo da iminência da vinda do retorno de Cristo, eles também estão cientes de que a vinda de Cristo pode acontecer a qualquer momento e não ser anunciado. Eles estão cientes que o arrebatamento pode vir a qualquer hora, qualquer dia, que todos os dias que se apresenta, que aparece, é uma oportunidade para se preparar para a vinda do Messias. Eles estão cientes disso, mas por causa dos enganos do pecado e o amor do mundo, você vê que eles ainda empurram aquela decisão para o próximo dia. No ano que vem eu tomo essa decisão. Eu vou fazer uma decisão. No ano que vem eu vou andar mais perto do Senhor. Você ouve eles falando essas coisas. E isso é muito trágico, povo abençoado. O tipo de pessoas que vai perder a vinda do Messias. Esta é uma tragédia. E este tipo de pessoas é esta geração. Então,
Eles também estão cientes. Vocês sabem que para entrar no céu alguém tem que ser santo. Então, este é o maior chamado que Cristo deu quando ele veio. Ele chamou a humanidade para a santidade de Deus, a justiça de Deus, para que a humanidade possa entrar no reino de Deus. Eles estão cientes, mas ainda vivem um cristianismo morno, bebendo, indo à discoteca aqui e lá, dançando nos clubes noturnos e assim por diante, vivendo uma vida pecaminosa, tendo namoros à direita e à esquerda, dormindo com mulheres em pecado sexual. Entretanto, eles sabem muito bem que Jesus exige, o céu requer, é o chamado. Ele exige que você seja nascido de novo e ser santo para poder entrar no céu. E que com esse tipo de pecado não vão entrar, eles estão cientes. Eles estão cientes que o céu está chamando-os para viver em santidade para poder entrar no céu. E que sem santidade ninguém entrará. Eles estão cientes disso. E se você andar com eles neste caminho e fazer mais perguntas, perguntar, por exemplo, se eles estão cientes. O que a Bíblia requer deles, que se o anúncio da vinda do Messias for feito, eles vão dizer sim, eles sabem. Eles vão dizer sim, eles sabem que a Bíblia nos declara, pede para estarmos prontos, alerta, vigilantes, preparados. Você vê que eles mencionam a palavra, então eles sabem que o Senhor nos chama para estarmos vigiando, prontos, preparados e alertas o tempo todo. E para viver como se a vinda do Messias pudesse ser neste momento. Eles estão cientes, eles sabem disso muito bem. E, entretanto, eles continuam a demorar essa decisão, a adiar essa decisão de aceitar Cristo. Entretanto, eles estão em igreja, em pecado, e eles não dizem, eu quero me arrepender no poderoso nome de Jesus, eu quero receber Jesus no meu coração, e eu quero que Ele entre hoje na minha vida e transforme, eu quero que Ele me separe totalmente do pecado e me unja com o Espírito Santo e guie os meus passos, eu quero que Ele me dê zero tolerância ao pecado. Eles sabem que é isso que a Bíblia exige de nós nesta hora, mas mesmo eles disseram isso, eles apenas têm que se arrepender e tomar essa decisão, receber Cristo e tomar essa decisão. Eles estão cientes, mas ainda assim eles ainda continuam na indecisão, eles continuam na complacência, cristianismo, uma vida cristã casual, e eles adiam a decisão de atravessar e nascer de novo apropriadamente. Essas pessoas estão aqui. Então esta é a tragédia e esta é a razão pela qual o Senhor nos enviou para a igreja. Então, nós estamos falando de um grupo de pessoas que estão achando que um dia eles serão mais sérios com o Senhor. Eles estão na igreja, inclusive pastores. Eles vão fazer maiores decisões. Entretanto, este é o tempo no qual vocês viram a nuvem de Deus visitar, vocês viram a chuva do Monte Carmel, 18 vezes aleijados andando, os juízos que atingiram a terra e as nações. Neste tempo, os pastores dos Estados Unidos tinham que correr aqui da Europa, do Canadá. Eu não deveria ir ao país de vocês. A Ásia deveria correr aqui, a África, todos, e dizer, o que está dizendo o Senhor? O que o Senhor está dizendo? Eles tinham que vir. O que é que o Senhor está fazendo? Nós podemos ver que o Senhor veio do Senhor, o Senhor chamou o Senhor, nós estamos esperando o Messias. O Senhor encontrou o Messias, o que Ele te disse? Mas, entretanto, eles continuam adiando essa decisão e continuam neste mesmo caminho de pecado do cristianismo comum, normal, pastoreando as suas igrejas numa hora tão extraordinária como esta. Eles dizem, um dia eu irei. Não, eu sei que as pessoas estão indo para o Quênia, mas um dia eu vou lá perguntar. Eles continuam adiando esta decisão. Entretanto, eles entendem. Se você os acompanhar, eles entendem a urgência do chamado bíblico para estar alertas, vigilantes e preparados em todo o tempo. Então, eles também estão cientes de que o Espírito Santo está movendo a igreja agora para se preparar. Eles estão cientes também das
escrituras específicas na Bíblia que nos advertem e alertam esta geração a respeito da necessidade de ser bem nascidos de novo e preparados em todo o tempo, porque a qualquer momento o Messias virá, o Messias pode vir. E eles também estão cientes da seriedade e irreversível e terríveis consequências que a Bíblia declara muito claramente para aqueles que serão achados despreparados. Eles estão cientes, entretanto, eles continuam dizendo, não, amanhã eu vou nascer de novo. No ano que vem, eu vou parar de ter namoros, de parar de beber, de fumar, de ir às discotecas, eu vou voltar para Jesus. Eu sinto que eu estou em pecado, mas no ano que vem eu vou sair do pecado. Eles continuam empurrando essa decisão para frente. Por quê? Porque eles acham que há tempo. Ele acha que os pais deles ouviram o anúncio de que o Messias estava vindo. Messias está vindo, até que os avós deles morreram, os próprios pais deles morreram. Então, os ancestrais deles morreram. Então, eles acham que eles também têm o mesmo tempo. E eles quase se tornam zombadores. Pessoas que dizem, mas de que vinda é essa que eles estão falando? Cadê esta vinda? E eles estão cientes da parábola bíblica. Eles estão cientes da parábola bíblica das virgens sábias e das virgens tolas e aqueles que foram achados despreparados. As consequências, quando o Senhor Jesus disse, para dizer-lhes a verdade, eu não conheço vocês. Senhor, por favor, abra-nos. Eles sabem muito bem que o Senhor não vai abrir. Eles sabem que o Senhor não vai abrir. Quão sério, povo abençoado. Então eles sabem que a salvação traz paz e alegria e segurança. E entretanto você descobre que eles ainda estão presos nos prazeres desta vida. E eles não estão querendo mudar, eles dizem, não, eu vou mudar mais tarde. Não, eles ainda estão andando nesta salvação pós-moderna, entretanto, eles sabem muito bem o que a Bíblia diz a respeito desta hora e da salvação que Jesus trouxe para nós. E o que ainda é mais chocante é que eles estão cientes que a vida nesta terra é temporário, muito temporário. Eles também sabem disso. E, entretanto, eles ainda novamente... Eles sabem do reino de Deus. Adiando essa decisão nos seus grupos de WhatsApp, nos seus clubes noturnos, eles dizem, não, eu vou ser mais sério no ano que vem. Continuando em igrejas onde há falsos profetas, falsos apóstolos lá, profetizando dinheiro, prosperidade, todas essas coisas para eles. Eles essencialmente estão escolhendo contra a vida eterna de Deus, que é Deus. Entretanto, o Senhor tem esta tremenda característica onde ele normalmente dá ele olha para eles, vê que são pessoas que escolheram viver longe dele e ele garante a eles o desejo deles. Se eles querem viver longe dele, ele vai garantir para eles este desejo. Então, isto é sério, povo abençoado. É isto que eu queria falar com vocês que ainda estão acordados. Eu não queria que nenhum daqueles que estão dormindo acordasse. Não, há pessoas que que vão trabalhar amanhã. Então, eles devem descansar para trabalhar. Mas aqueles que estão acordados, os vigias, os médicos que estão fazendo as rondas noturnas, checando os pacientes, as enfermeiras, cuidando dos pacientes à noite. E agora você está sentado no seu escritório, ou você está sentado com uma enfermeira, ou você é um enfermeiro com o seu rádio ligado, ou se você é alguém que está trabalhando no posto de gasolina, ou no café para os motoristas de caminhão ou de táxi que estão passando, você é um motorista de táxi esperando o cliente. Então, vocês são as pessoas que eu quero advertir. Os enganos e ilusões desta vida. O engano
quão enganosos são os prazeres desta vida, como elas podem te fazer perder o arrebatamento. Este mais importante, mais aguardado dia, você pode facilmente perder simplesmente por esta mera vida de casualidade comum todos os dias. O perigo em adiar a decisão de se preparar para obedecer à voz que está anunciando a gloriosa vinda do Messias, o perigo desta complacência e indecisão de demorando para tomar uma decisão, vida normal, achando que ainda tem tempo. Este perigo pode ser visto no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27, onde ele diz o seguinte, ele diz, assim como as pessoas estão destinadas a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo foi sacrificado uma única vez para remover os pecados de muitos, e ele aparecerá uma segunda vez, não mais para levar o pecado, mas para trazer a salvação para quem? Para aqueles que estão ansiosamente aguardando por ele. O perigo de sempre continuar no cristianismo pós-moderno, na salvação pós-moderna, o perigo de sempre adiar, demorar em tomar a decisão de ouvir a instrução da voz de Deus que está clamando para esta geração, para que eles possam se arrepender e apartarem-se do pecado e ser santos e andar em um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo, que se ele detectar o pecado, você se arrepende e agora fica mais rígido, mais rígido. Então o perigo desta escritura que eu li, ele diz que nesta vida você tem apenas uma oportunidade para viver. Você vive uma vez aqui, somente uma vez. Ele está dizendo que todo homem que você vê nesta terra, ele vai morrer. Este é o perigo que eles têm. Que quanto mais você adia a decisão de receber a Cristo, ou quanto mais você adia a decisão de ser santo e se preparar deliberadamente para a vinda do Messias como pessoa ou como igreja, maior o perigo de que um dia você vai ficar chocado. Pum! Você morreu. Você morreu. Ninguém sabe quando vai morrer. Ninguém sabe quando eles vão morrer. Ninguém sabe. Ele diz que o perigo é que quando nós estamos nesta terra, nós vivemos uma única vez. Não temos uma segunda oportunidade de voltar e viver aqui, ele diz. E ele diz que todos os homens têm um encontro marcado com a morte e um dia vai morrer. Algumas vezes você vai para um clube noturno e quando você entra num táxi, indo para este clube noturno, pensando, minha mãe me disse para eu nascer de novo, para ser nascido de novo. O mês que vem eu vou procurar uma igreja, eu vou tomar uma decisão. Mas o problema de adiar essa decisão é que você pode estar indo ou voltando de um clube noturno e você morre. Ou você está em um barzinho, então vem uma pessoa, 2 homens estão lutando por uma mulher e você é atingido por uma facada e morre. Ele diz aqui que cada pessoa tem um encontro marcado com a morte. Está destinado a morrer e depois disso encarar o juízo. Este é o perigo. Este é o maior perigo de adiar a decisão de obedecer à voz do Senhor e de começar a viver em santidade. O maior perigo que há é que o dia quando o Messias vier, ele virá como ladrão. Não importa o que vem primeiro, o arrebatamento ou a sua morte. Normalmente virá de uma vez, pá, e você já está morto. Alguma vez você ouve histórias de pessoas que foram para a cama normalmente e morreram. Foram dormir e morreram. Há famílias, quando você quebra a porta para ver, você descobre que eles estão mortos. Este é o perigo de você adiar a decisão, o perigo que esta geração está correndo, essa geração da complacência nos assuntos da vinda do Messias. E ele diz aqui em Lucas capítulo 16, do versículo 19, ele diz,
Havia um homem rico, vestido de linho finíssimo e púrpura, que vivia em luxúria todos os dias. Na sua porta foi deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que purgavam pus. E ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até mesmo os cães vinham e lambiam as suas feridas. Chegou o dia quando o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. É o céu, este é o céu. E o rico também morreu. Então, isso significa que todos têm que morrer, todos vão morrer. Este é o maior perigo, em adiar a decisão. Sempre demorando para tomar decisão, adiando a decisão de andar em santidade com Jesus. Porque quando a morte vem, e o momento que a morte vai te atingir, você não sabe, você não sabe. Este é o maior perigo aqui. Que até mesmo o arrebatamento, quando o arrebatamento acontecer, a Bíblia é muito clara. Que em um instante, em um flash, em um abrir e fechar de olhos, que não haverá nenhum outro anúncio a não ser este que você está ouvindo aqui hoje. Vai acontecer, o juiz está na porta, ele pode repentinamente abrir a porta e pronto, ele já chegou. Este é o perigo com a complacência que você vê, este tipo de vida que você vê, onde a igreja deste dia presente está muito ciente de que o Messias está vindo, que os mensageiros prometidos que a Bíblia prometeu já estão na terra, eles estão muito cientes que o mensageiro que a Bíblia prometeu, que o Senhor prometeu trazer antes do Messias vir, já estão na terra e eles estão andando nas marcas bíblicas que o definem. Mas eles estão demorando para vir, até mesmo no Quênia. Muitos cristãos continuam em vestes imorais, no estilo de vida imoral, entretanto, eles sabem que deste outro lado os aleijados estão andando a evidência da presença de Deus. Apenas hoje celebramos um tremendo milagre, um tremendo aleijado que foi curado de uma forma tremenda quando estava em Manaus. Quando eu estava no serviço de cura em Manaus, ele foi curado de uma maneira tão poderosa, inacreditável, e maneira poderosa, tremendamente poderosa, curado. Um milagre muito, muito poderoso hoje, a evidência de que Deus está aqui, que o Senhor está deste lado. Você ainda descobre em Nairobi aqui, pessoas continuam com as suas velhas igrejas, com a sua agenda definida de pecado e complacência. E alguns deles dizem, eu vi, o Senhor me mostra no sonho que eles assistem os aleijados andando, os clipes, quando há uma visitação, e você ouve eles dizendo, não, um dia eu vou até lá, vou me unir. Essa indecisão é mortal. Eclesiastes 11:3, ele diz, quando as nuvens estão cheias de água, elas derramam fielmente água sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul ou para o norte, no lugar onde ela cair, lá ela ficará caída para sempre. Eu acrescento as palavras para sempre. E isto é sério, povo abençoado. Ele está dizendo que quando o homem rico estava vivendo a sua vida porosa na terra, comendo bem, vestido de linho finíssimo e púrpura, nunca ocorreu para ele que um dia, ele iria morrer. Você pode imaginar o quão surpreso ele ficou quando ele repentinamente se viu dentro do lago de fogo. O homem rico de Lucas capítulo 16, versículos do 19 ao 21. Nesta parábola, você pode imaginar. E ele está dizendo aqui em Eclesiastes 11, versículo 3, que a morte vem sobre as pessoas repentinamente. Então, onde quer que a morte te encontre, se ela te encontrar injusto, não santo, e você cair em direção ao inferno, lá você vai ficar para sempre, não poderá nunca mudar o seu destino de forma nenhuma. É isso que o Senhor está dizendo aqui, do jeito que a morte te encontrar. Então o Senhor está dizendo que não é possível mudar este destino depois, uma vez depois que você morreu.
Este é o maior perigo desta vida cristã casual que você vê na Terra, hoje. Muito cientes de que Deus requer santidade, muito cientes de que Deus exige justiça, mas eles continuam dizendo, não, eu serei mais sério amanhã. Por favor, deixa-me apenas ir para, só hoje, ao clube noturno. Depois de domingo eu vou mudar a minha vida. Permitam-me ir a esta igreja só agora. Depois disso, depois eu mudo. Só agora eu vou ficar nessa igreja. Depois eu vou mudar para outra e buscar a santidade. Até mesmo neste ministério, você vai encontrar pessoas que ainda estão brincando e ainda não estão totalmente determinados e resolutos a agora escolher a vida cristã santa que está sendo trombeteado aqui. Não, isso não exclui ninguém. Isso inclui todas as pessoas. Isso também acontece neste glorioso ministério onde a nuvem de Deus veio. O perigo é somente um. O perigo é que quando a morte te atingir, onde você cair, se você cair e a morte vier repentinamente, sem anúncio, e disser, ele diz, onde você cair, você ficará para sempre, você não pode mudar sua decisão. Este é o maior perigo, você não vai poder mais mudar o seu destino. Este é o maior perigo dessa vida cristã casual. Que agora eles estão vivendo assim, achando que há mais tempo eu serei mais sério como cristão. Deixe-me continuar assistindo estes vídeos. Deixe-me continuar junto com os meus amigos que não são santos. E eles sabem que eles estão te arrastando para as discotecas e para o pecado. Não, eu não estou bebendo. Quando eu estou lá, eu bebo coca. Não, eu não estou lá dentro com eles. Então eles talvez estejam dizendo isso, mas há um perigo. O dia, quando o Messias vier, se ele vier repentinamente, você está liquidado. Ele está dizendo, onde você cai? Mesmo que a morte chegue até você antes do arrebatamento, onde você cair? Onde você caiu na morte, lá você ficará caído para sempre. Este é o maior perigo aqui. O maior perigo que está consumindo e está circundando e procurando essas gerações, essa geração. Romanos 13 ao 11, e ele diz, entenda isso nesse tempo presente. A hora para você despertar chegou, para você despertar do sono, porque a nossa salvação está mais próxima agora do que quando antes cremos. A noite já está quase acabando. E o dia logo vem. Portanto, deixe de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como em dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Eles dizem, mas ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus, ou seja, o eterno sangue de Jesus, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos pecaminosos da carne. Muito sério. Este é o perigo desta brincadeira de ficar se envolvendo. Enquanto os anjos diziam para Ló, sai daqui, saia, o juízo está vindo sobre aqui. Mas ele ficava hesitando, e esta hesitação, este é o perigo, esta hesitação é o perigo. Porque o tempo acabou, a qualquer momento o Messias poderá vir. O mais grave perigo é que o tempo acabou. O tempo acabou. E a qualquer momento o Messias pode aparecer e acabou. Este já terá acabado. Se você for achado despreparado, lembre-se que a dispensação que segue a esta não é uma brincadeira. E você vê um outro perigo que consome eles, ou seja, outra ênfase, outra escritura que vai aumentar este perigo.
que vai começar, que vai consumir essa geração tão hesitante. Eles viram a nuvem de Deus e eles não são capazes de correr lá e buscar conselho. Como nós devemos nos preparar? E quando você olha para eles, você vê eles em total pecado. Tiago, capítulo 5, do 7 ao 9. Ele diz: sejam pacientes, irmãos e irmãs, até a vinda do Senhor. Vem como o verão espera pela valiosa colheita, e eles esperam pelas chuvas de outono e primavera. Mas sejam vocês também pacientes e esperem, porque a vinda do Senhor está próxima. Não murmurem uns contra os outros. Ou seja, este tipo de vida cristã que você tem que viver. Você tem que viver uma vida em retidão, em temor de Deus, amando o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, amando o seu próximo como a si mesmo. Não murmurem uns contra os outros, meus irmãos e irmãs, caso contrário, vocês serão julgados. Então ele diz: o juiz está à porta. Isto é sério. O juiz está na porta. Este é o maior perigo que está pendendo sobre a cabeça daqueles que continuam hesitando continuamente em complacência. Eles são presos pela indecisão. Eles acham que há tanto tempo ainda e eles se recusam a tomar a decisão agora. Este é o maior perigo que consome este estilo de vida. Porque ele diz: o juiz está na porta. Enquanto você diz que há muito tempo, ele pode rapidamente abrir aquela porta e levar à igreja. E se ele te achar não preparado, será insuportável e inacreditável, povo abençoado. E no livro de Tiago 4,17, ele diz: então, se alguém conhece, sabe o bem que deve fazer e não faz, novamente, se alguém sabe o bem que deve fazer e não o faz, ele comete pecado. Então, na minha tremenda descrição das pessoas que vão perder o arrebatamento simplesmente por mera complacência. O que veio muito claramente é que eles estão muito cientes do bem, da justiça e a santidade que eles devem fazer. Do bem, da justiça, do arrependimento, da santidade na qual eles devem viver. Nós vimos que eles conhecem as escrituras bíblicas e as advertências e o perigo de serem achados despreparados. E nós sabemos muito bem. Muito, muito bem, que eles estão cientes de que sem santidade ninguém verá o Senhor. Eles estão cientes de que o Messias vem como ladrão. Mas ainda assim eles estão hesitantes e continuamente na complacência, na vida cristã complacente, imoral e casual que você vê na igreja hoje. E isto é sério, povo abençoado, muito, muito sério. É por isso que eu quero falar com vocês que ainda estão acordados, para que vocês agora possam examinar as suas vidas e começar a tomar decisões em suas próprias vidas e perguntarem-se a si mesmo perguntas muito substanciais. Será que eu realmente estou alerta? Eu estou realmente vigiando, preparado e pronto? E se o Messias chegar hoje, será que eu vou entrar? João capítulo 9, 4, ele diz o seguinte, ele diz: enquanto é dia, nós devemos fazer a obra daquele que me enviou. A noite está vindo, quando ninguém poderá trabalhar. Enquanto eu estou neste mundo, eu sou a luz do mundo. Então ele está dizendo que o tempo de vida, o dia da vida é muito curto. Este é o maior perigo, que aqueles que estão hesitantes, que estão indecisos, não decididos em escolher a seguir Jesus fielmente, em absoluta santidade e justiça, este é o perigo que vai cair sobre eles. Porque ele está dizendo que para o seu perigo,
para a sua própria destruição, para a sua própria perda. O dia é muito curto. A qualquer momento esse dia pode terminar e a noite então virá. E será inacreditável. Em Mateus 6,33 ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Então é isso que eles não entendem. O Senhor diz que enquanto há tempo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e o Senhor vai te direcionar. E todas as outras coisas agora serão de acordo com o caminho do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 13, ele diz que este dia não deve te encontrar, ou seja, o dia do Senhor, o tempo do juízo, que vem logo depois do arrebatamento, não deve te encontrar preparados. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Mas ele diz, mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para este dia te surpreender. 1 Tessalonicenses 5, 1. Agora, irmãos e irmãs, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Este é o perigo da hesitação. Porque quando você está hesitando, você vai ficar chocado, o Messias veio. Chocado que a igreja foi levada. Surpreso que os seus amigos foram embora. Ele diz que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, versículo 3. Quando disserem paz e segurança, destruição virá repentinamente sobre eles, como as dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Oh, que tremendo advertência! Este é o perigo que está sobre as pessoas que estão constantemente hesitantes, vivendo uma vida cristã casual, em um tempo quando o poderoso anúncio como esse está sendo feito de que o Messias está vindo. Porque ele diz aqui que enquanto eles estão falando paz e segurança, ontem foi um dia grande, hoje nós estamos vivendo um dia melhor ainda, e amanhã vai ser igual hoje. Enquanto eles pensam assim, então repentinamente a igreja é levada e a destruição sobrevirá a eles repentinamente. E ele diz, nenhum deles escapará. Isto é sério, povo abençoado. Entretanto, o Senhor nos prometeu glorificação. Em Gênesis capítulo 19, para terminar agora, para terminar esta tremenda mensagem que eu queria trazer para vocês, aquele de vocês que ainda estão acordados à noite, esta tremenda mensagem que eu queria trazer para vocês. Esta séria advertência, incrível advertência, que viver uma vida cristã casual, achando que amanhã ainda está disponível, que amanhã vai ser outro dia e você vai tomar uma decisão maior amanhã, de andar com mais santo com Jesus, em ir até os profetas do Senhor para perguntar, irei amanhã. Eu sei, algum dia eu vou acabar naquele ministério para saber o que o Senhor está dizendo para eu poder ouvir do Senhor. O perigo disso é que quando o arrebatamento acontecer, será repentino. Então, numa hora mais inesperada que você menos espera, na hora quando você menos o esperava. E então, a destruição sobrevirá. Gênesis, capítulo 19. Gênesis 19. Versículo 21. Então disse, tudo bem, está bem, também lhe atenderei este pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. 22, mas fuja depressa. Novamente, mas fuja para lá depressa, porque nada poderei fazer.
Fuja para lá depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar naquela cidade. Então o Senhor vai estar escapando com o seu povo, levando-os para fora, tirando-os para fora no arrebatamento, enquanto que aqueles que foram hesitantes e indecisos em escolher a santidade, em obedecer à voz do Senhor, em andar fielmente com o Senhor, achando que ainda há tempo, ou quando eu tiver 60 anos eu vou andar com o Senhor, quando eu tiver 40, permita-me primeiro agora desfrutar a vida. Então eles serão deixados aqui. Eles serão deixados e entregues à mais inacreditável perseguição, destruição e morte, e juízo e ira insuportáveis. Mas você vê aqui também, os anjos tiveram que literalmente puxar, arrastar Ló e sua família para fora. Havia grande hesitação neles, uma grande hesitação neles. E enquanto aqueles que são hesitantes, aqueles que estão em grande hesitação, os hesitantes, aqueles estarão pensando, ou todos os dias eles acham que há tempo, eu vou decidir amanhã. Aqueles que ficam adiando a decisão de andar em santidade e justiça com o Senhor constantemente, quando eles forem deixados para esta inacreditável destruição e acabarem no lago de fogo, ou a destruição da adoração, será inacreditável. Quando eles terão que encarar isto, quando o Messias vier repentinamente levar a igreja. Mas para os cristãos que têm sido fiéis e obedeceram à voz que o Senhor enviou para a terra, advertindo a terra, cuidado agora, o Messias está prestes a vir. Inclusive nesta noite em particular, em 8 de julho do ano de 2024, eu estou sentado, como eu disse, lá na reunião, e muitos pastores na minha frente, esta noite, e eu adormeci, e altivelmente o Senhor falou a respeito da grande tribulação, e ele escreveu o Apocalipse capítulo 12, versículo 6, bem na minha frente, assim, por volta de provavelmente 2 pés, 60, mais ou menos 60 centímetros do chão. E então eles me ouviram pronunciando, eles ouviram como o Senhor usou a minha voz para falar, e eles ficaram aterrorizados, os que estavam sentados na minha frente. O Senhor está afirmando que estas coisas vão acontecer, que a profecia bíblica sempre tem que se cumprir, que a grande tribulação tem que vir. Então, enquanto que aqueles que são complacentes serão pegos despreparados e vão perder o arrebatamento, do outro lado, Deus destinou os seus santos fiéis para a glorificação. Deus, do outro lado, preparou um lugar para aqueles que são santos, que tremem, que são vigiantes o tempo todo, alertas o tempo todo, prontos o tempo todo, preparados o tempo todo, ansiosamente aguardando e entusiasmados pela vinda do Messias. Para eles, Ele preparou para eles uma gloriosa glorificação. Ele preparou para eles um glorioso lugar no reino de Deus, na casa do Pai. E o Senhor está dizendo que agora, para nós que temos ouvido a esta voz, que temos dado atenção a esta voz que diz o Messias está vindo, e literalmente temos obedecido, vocês aceitaram? Que vocês aceitaram que vocês têm que se preparar, receberam a instrução desta voz, aquele de vocês que estão se preparando bem. E vocês aceitaram a continuar se preparando, sendo vigiantes, não correr riscos. Eu acho
que o fato do conhecimento de que há aqueles em complacência, há aqueles que ainda acham que há muito tempo, deve ser um fato motivador para vocês. Deve te motivar para o seguinte, número 1, para a letalidade dos enganos e ilusões do diabo, porque o diabo enganou, mentiu para o outro grupo de que há mais tempo. Entretanto, ele quer empurrá-los para o lago de fogo, ele quer que eles percam o arrebatamento. Então, isso deve te fazer mais focar no céu, porque vocês sabem que o Senhor prometeu uma gloriosa glorificação e um glorioso céu, um glorioso lugar, uma casa, um quarto na casa do Pai, uma gloriosa eternidade com Ele. Isto deve ser um ímpeto maior para vocês e um encorajamento para vocês para agora ser mais focados no céu. E número 2, isto deve fazer vocês também alcançar outros agora, alcançar os outros que têm recebido essa mentira de que há tempo, ou aqueles que nem ouviram que o Messias ainda está vindo, ou aqueles que ainda nem nasceram de novo. Isso deve ser uma razão maior. Então nós temos visto que é mortal. É absolutamente perigosíssimo ouvir o anúncio de que o Messias está vindo e ficar consumido e enroscado com o aqui e agora, os acontecimentos desta vida. Todas as movimentações e ilusões deste tempo, ocupados com educação, emprego, carreira, escritório, trabalho, família, casamento, e esquecer que o Messias pode vir a qualquer momento. Porque eles sempre, aqueles que acham que ainda há tempo, eles são aqueles que vão perder o arrebatamento da igreja. Ou são as pessoas que ainda não nasceram de novo, eles vão dizer, eu recebo Jesus no ano que vem. Aqueles que continuam empurrando, adiando a decisão de receber Jesus e andar em santidade com Ele. Enquanto que para eles estão destinados para o inacreditável e terrível juízo que vai consumir a terra. Deste outro lado, agora você vê aqueles que são muito fiéis e têm ouvido a voz do Senhor, mudaram as suas vidas. Nós vemos que para eles estão indo para onde Deus está. Deus está se preparando para trazê-lo, para conhecê-lo, encontrá-lo face a face. Lembre-se de João. Quando João acabou a missão, em João capítulo 4, quando a era, Apocalipse capítulo 4, quando a era da igreja acabou, capítulo 4 de Apocalipse, ele diz, depois destas coisas olhei, e eis diante de mim uma porta aberta do céu, e a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me vi arrebatado no Espírito, e eis diante de mim um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Então ele está dizendo que aqueles que são fiéis não foram presos na mentira e na armadilha do diabo, mentindo de que ainda há muito tempo. Aqueles que são muito diligentes e andam no temor de Deus e têm obedecido à voz do Senhor, para ele lhes diz aqui, o Senhor os destinou para ir e encontrá-lo face a face. Ele preparou, enquanto tudo aqui vai mergulhar no juízo, vocês irão encontrar Deus face a face. Veja João, que ele é levado para o céu, imediatamente ele está diante do trono e viu alguém sentado no trono. Ele encontrou Deus face a face. Muito sério. E ele diz que aonde vocês estão indo, que Deus preparou para vocês, o lugar onde vocês vão encontrar os seus amados que morreram em santidade, o lugar onde você vai encontrar Cristo Jesus, o seu próprio Salvador, além de encontrar Deus Pai, Ele está te preparando para ir encontrar Cristo, Messias, o próprio Deus, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo que eu sempre encontro, que sempre vem para me encontrar. Ele os preparou para encontrar os seus amados que morreram antes do arrebatamento. Ele os preparou para ir encontrar as numerous, as vast as the sand of the shores of this earth. You can imagine.
aquela multidão que é maior do que a areia do mar. Pode imaginar. E ele disse que naquele lugar, em Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, ele os preparou para ir encontrar e reunir lá como uma única família. De todas as etnias, todas as línguas, todas as tribos, todos os povos, todas as nações, todas as raças, todos os países, todas as diversidades, todas as características. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, ele diz o seguinte: e eles cantavam um cântico novo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Lembre-se que eu vi a abertura dos selos diante do trono do próprio Deus, porque foste morto. Lembre-se, eu vi o Cordeiro de Deus morto de pé no trono de Deus no céu, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus povos de toda a tribo, toda a língua e povo e nação, todos. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes para servir o nosso Deus, e eles reinarão. Eles reinarão sobre a terra. Muito sério. Então é por isso que enquanto deste outro lado o diabo está mentindo para vocês, ainda tem tempo, decide amanhã, aproveita a vida, você ainda é muito jovem, você vai ser mais sério com Jesus quando você chegar nos 30, nos 40. Enquanto o diabo está mentindo que há mais tempo, a Bíblia nos diz muito claramente que repentinamente o Messias virá. E eles vão mergulhar neste inacreditável juízo, a tribulação e a grande tribulação. Enquanto que deste outro lado, aqueles que são fiéis e temeram a Deus e se submeteram à instrução desta voz, ele diz que ele os destinou para ir encontrar o próprio Deus, para encontrar Cristo face a face, para encontrar o Espírito Santo face a face. Ele os preparou para encontrar também os seus amados que morreram antes, para encontrar os anjos de Jesus nas multidões e adorar com eles. Quando você ouvir aquela adoração, as lágrimas vão correr. Ele preparou-os para ir lá neste tremendo retorno para o céu, para as bodas do Cordeiro, onde haverá todas as etnias, todas as línguas, todas as tribos, todas as línguas, todas as raças, nacionalidades, toda a diversidade, todos. Eles estarão adorando e celebrando diante do trono de Deus, tendo cerimônias e jantares, festas do reino de Deus, enquanto que o resto estarão queimando no fogo. Por quê? Porque esta enfermidade que consumiu esta era, chamada complacência, hesitação. Não, eu tenho tempo. Não, eu vou ser mais sério com o Senhor mais tarde. Não, eu não quero este tipo de salvação. Eu prefiro ser mais leve. Eu não sou o tipo de pessoa para ser muito sério com religião. Eu não sou esse tipo de pessoa. Esse tipo de coisa, enquanto os outros estão preparados para esta gloriosa eternidade. Porque Ele preparou glorificação para eles, e Ele preparou para eles um lugar na casa do Pai no céu. Portanto, eles estão motivados e focados, entusiasmados, esperando ansiosamente a vinda de Cristo. E eles também estão ansiosos porque eles temem perder, então eles são muito rígidos. Então, eles também estão tentando alcançar outros que não estão cientes de que o Messias está vindo. Por quê?
Porque eles sabem que eles estão indo encontrar o próprio Deus. Eles estão cientes que eles vão estar em cerimônias onde eles vão ver os seus amados glorificados com eles, onde eles verão os anjos adorando com eles. As multidões de anjos que são inumeráveis como as areias, como a areia do mar. Você pode imaginar. E então eles haverão de todas as nacionalidades. De onde você é? Você veio do Japão? Maravilhoso, adorando lá, estando no jantar, tendo a sua mesa com seu nome escrito lá. O Messias está vindo. Eu vi a vinda do Messias. E o Senhor me enviou a esta geração para despertá-los. Se você quer receber o Senhor agora, e agora dar um passo para fora da complacência e da indecisão e da hesitação, por favor, repita esta oração comigo. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo hoje e me aparto de todo o pecado. Meu Senhor Jesus, eu te agradeço por morrer por mim na cruz do Calvário, e eu também te agradeço, meu Senhor Jesus, por ressuscitar para mim, por mim. Senhor, eu te agradeço pelo dom, o presente da ressurreição, e hoje eu recebo o presente da vida eterna que tu ordenaste para nós no Calvário. Senhor, perdoa-me todos os meus pecados e estabeleça a justiça e a santidade no meu coração. Proteja-me do pecado, meu Pai, e guie os meus passos em direção ao reino de Deus. Senhor, mantenha-me alerta o tempo todo, preparado o tempo todo, pronto o tempo todo e tão vigilante o tempo todo pela sua gloriosa vinda. Eu te amo, Jesus. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Se você disse esta oração, há muitas listas de oração, pessoas te dando conselho para te conduzir para uma igreja que ensine a Bíblia. O Messias está vindo. Todarabá Boker Tov. Baruch Hashem.